Fala pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao PatasCast. Hoje eu trouxe aqui para bater um papo com a gente a doutora Gisele Mancini. Ela é especialista em ultrassonografia PET. E também estamos aproveitando para estrear com o nosso cenário novo, né? Seja bem-vinda, Gisele. Obrigada. Vamos bater um papo hoje sobre ultrassonografia PET gestacional. Sim. Né? A ideia nossa é trazer informação para o nosso público, a importância disso, quando utilizar, né? E aí a primeira pergunta, por que fazer um ultrassom gestacional numa cadelinha ou numa gatinha, por exemplo? Acho que a principal indicação é a previsão do parto, né? Porque a gente precisa saber mais ou menos para estar preparado, né? Tem raças que parem normal, tem raças que a gente sabe que tem uma dificuldade, né, de parir. Então, assim, a principal indicação mesmo é uma previsão do parto, ter uma ideia aí de para quando esses filhotes, né? Tá. E qual é o tempo gestacional desses animais? As cadelas são de 58 a 62 dias. Gata, 60, 63 dias mais ou menos, né? Gestacional de gata a gente faz bem menos, né? Sim. Existem bem menos gatis hoje aqui do que canis, né? Porque na maioria das vezes, quem pede um exame desse, são os criadores, é isso mesmo? O nosso, vamos dizer assim, a grande maioria é criador, né? Que quer saber. A gente tem muito criador de bulldog. Bulldog é uma raça que se sabe que tem normalmente problemas de parto por causa do tamanho da cabeça. Então, assim, os criadores hoje, a maioria faz cesárea. Então, eles querem uma precisão maior, né? Porque a gestação é curtinha, cada dia faz diferença, né? Uhum. Então, assim, a gente pensa que, 55 dias o feto pode morrer, né? Se a gente tirar ele antes da hora. Sim. Cada dia conta. Então, eles pedem mais. Mas quando a gente vai pro veterinário, você fala assim, minha cadela cruzou. O veterinário vai solicitar para a gente ver a idade, o que ele vai precisar, né? Mas antes de a gente continuar, vamos tentar voltar antes da gestação. Digamos que a pessoa tem lá uma cadelinha, e aí ela desconfia, ela acha que ela acasalou com outro machinho. Uhum. Como é que a pessoa vai saber se ela pode ter ficado prenha ou não? Qual é o período ali que ela está fértil para receber? Até legal porque assim, as pessoas não sabem o momento do sangramento, não é? Como é que a gente fala? Então, quando você vai para consulta, né? Aí provavelmente o veterinário vai solicitar uns exames de check-up para ver se está tudo certinho com ela para poder cruzar, né? E no ultrassom, por exemplo, assim, eu consigo ver mais ou menos a fase que ela vai ovular, na hora que ela está ali, porque o ovário muda. Ele fica com uma ecogenicidade que a gente fala, que é os tons do ultrassom, né? Uma ecogenicidade reduzida, às vezes eu vejo folículo, eu vejo cistos também, e isso aí já me diz algumas coisas, né? E aí eu vejo se ela está ali mais ou menos no período. Mas para eu saber se ela está ovulando ou não, o ideal é fazer uma citologia, que faz no consultório, e aí ela fala a fase do ciclo que está, né? Pronto, viu lá que estava na fase, no estro, né? Que é a fase fértil dela. Aí colocou para cruzar. Quantos dias? Por exemplo, assim, ela cruzou hoje. A gente vai contar 3 dias para frente, mais ou menos. E aí é mais ou menos o período de fertilização ali, entre 1 e 3 dias. E o ultrassom, com 10 a 15 dias, eu já consigo ver uma vesícula gestacional. Mas ela pode ser reabsorvida, às vezes não tem um embrião ainda, né? Então, assim, com 20 dias, eu já vejo a vesícula gestacional bonitinha, com embrião, né? Então, até 35 dias é embrião. Pode ser reabsorvido. Depois de 35 dias, já é um feto. E aí já tem calcificação e tal, não acontece mais o processo de reabsorção. Tá, então assim, isso aí você falou quando uma pessoa está fazendo um cruzamento, um acasalamento programado. Programado, né? Isso. Mas, no caso, não foi. A cadelinha estava no cio e aí cruzou. Tá. Qual é esse período que ela realmente pode estar fértil e pode ter
vingado, né, esse acasalamento? Você fala... É quando está sangrando, ela pode ficar prenha se ela acasalar nesse momento de sangramento ou só depois? Como é que é? Geralmente, esse período fértil não após o sangramento, né? Após o sangramento. É após o sangramento, Mas muda de cadela para cadela. Tem cadela que tem cio silencioso, que não sangra, né? Então, às vezes a pessoa fala, mas eu não vi. Mas aí ela chega no veterinário com a vulva edemaciada, né? Com sinais de cio, né? Então, assim, aí a pessoa fala assim, eu não sei se cruzou ou se não cruzou. Então, vamos esperar aí uns 15 dias que eu vou fazer o ultrassom e vou te dar certeza, tem ou não tem embrião aqui. Tá, então se aconteceu sem querer, né? Cruzou, né? Encontrou com o machinho, eles se acasalaram lá. Então, depois disso, a pessoa vai fazer o quê? Ela vai procurar para um clínico veterinário. Né? Com quanto tempo depois ela procura? Olha, assim, o quanto antes, né? Pra gente saber, né? Mas assim, no outro dia não vai ver muita diferença, mas o quê? Uma semana depois já pode muda, mas o melhor é lá procurar o quanto antes, por quê? Porque se a gente tiver mesmo a dúvida, já vai mudar algumas coisas, muda a ração, às vezes vai precisar de alguma reposição, alguma vitamina a mais, entendeu? Então, assim, pra gente preparar essa cadela, porque a gestação, ela suga, né? Ela vai puxando, então assim, aí às vezes vai chegar uma cadelinha linda, não foi preparado, no final tá aquele pelo feio, caiu o pelo, a cachorra tá muito magra, né? Então assim, a gente tem que dar condições para ela, igual a gente, quando a gente fica gestante, a gente toma vitaminas, né? A gente prepara. Faz vários acompanhamentos, isso aí. Né? Faz vários acompanhamentos, é a mesma coisa. E a gente pensar que a gestação é tão curta, cada período é muito fundamental para ela, né? Muito rápido ali o metabolismo. Tá, então beleza. Então levou para um clínico veterinário. Aí a partir daí, então, ele solicita o exame de ultrassom. Isso. Então, quais são? Então, essa é a importância de saber se está prenha, se não está, mas quais são os riscos que tem, né, de uma gravidez, numa prenhez, numa cadelinha ou numa gatinha? Quais são os riscos que existem e que a gente pode visualizar isso, identificar isso pelo exame de ultrassom? Tá. Então, a gente tem várias malformações no feto, como tem na medicina humana também, né? Aí tem formações que causam distocia, que é o parto, dificuldades durante o parto, e aí o filhote não nasce e fica preso no canal. Por exemplo, uma muito comum é a hidrocefalia, que é o acúmulo de líquido dentro do cérebro, né? Então, a cabeça fica maior, aí ele não vai passar, e a cadela fica em trabalho de parto, e tem que ir para uma cesárea de emergência, né? Então, isso a gente diagnostica no ultrassom. Outra anomalia, que é a nasarca também, que é o acúmulo de líquido, é aquele cachorro que nasce todo inchadinho, com edema. Então, ele também a gente vê, porque ele fica maior. A gente vê alteração de formação no coração. A gente vê alteração de formação da calota craniana. Então, a gente já identifica... Calota craniana, o que seria a calota craniana, para a gente poder explicar? Né? Seria a cabeça mesmo. Às vezes o cachorrinho nasce sem a formação da cabeça ali. E ele aí não é compatível com a vida. A gente já prepara o tutor para isso, né? Porque é ruim. Tem algumas alterações que vem com a barriguinha aberta, com o intestino todo para fora. Não é bonito, né? Então, assim, ela pariu lá, aí a pessoa vai ficar desesperada. Às vezes tem uma criança perto, né? Acha muito... É impactante, né? Então, assim, a gente já prepara. Então, tem várias coisas que a gente já diagnostica aí nesse ultrassom, né? Prepara. Quando é um feto só, a gente fala, a chance quase 90%, 100% de ser cesárea, porque o feto cresce muito. Quando é um só? Quando é um só. Aí o risco é muito grande, geralmente é cadelas pequenas. Aí fica aquele feto grande porque ele está lá. Tá crescendo, não tem ninguém competindo com ele. Ele não tá estressado, tá de boa, tem espaço, ele vai ficar até o último momento. Sim. Aí tá confortável para ele? Tá confortável, né? Tá bom. Vou ficar aqui quentinho, tá quentinho, tá recebendo comida. Então ele vai ficando. Aí ele cresce, normalmente não passa. Você falou de tamanho. Isso também é uma das principais preocupações quando a gente vai fazer um ultrassom. Sim, tamanho. Né? Porque a gente tem, às vezes, uma cadela pequenininha que acasalou com um macho grande
E isso pode gerar fetos maiores e não passar pela cavidade, né? Não passar Sim. no E aí a nascimento. gente estima a data, né? O que acontece? É muito bom a gente saber mais ou menos para a gente ver os sinais. Quando assim, vamos supor, eu cruzei minha cadela e quero parto normal, né? Vou tentar, como se diz hoje em dia, vou tentar o parto normal. Uhum. Eu sei mais ou menos a data que ela vai parir, então eu vou ficar de olho nela para ver quais são os sinais que ela vai dando do parto. A gente sabe que ela se esconde, né? Fica mais quietinha, moadinha. Então, isso aí já acende o alerta. E se ela começou a ficar com... na cadela você vê a contração na barriga. Uhum. Então, se começa a acontecer isso e ela não pare, tem que acender o alerta, né? Tem Sim. que ir para o veterinário e ver o que está acontecendo. Por Ou isso- ligar para o veterinário que você já está acostumado. Isso, por isso que é legal até mesmo se ela já está prenha, já entrar em contato com o veterinário que faz acompanhamento, né? Para avisar, olha, tá prenha, talvez eu preciso de uma ajuda, né? Isso, e aí, tipo, você vai poder ligar para ele e falar assim, olha, ela tá com isso, o que eu faço? Ele vai falar, olha, espera, vamos esperar, é seguro você esperar tantas horas, ou não é seguro, vamos para uma clínica, vamos fazer um ultrassom, vamos ver se eles estão em sofrimento. Aí, o que acontece? Eu vou fazer ultrassom, aí eu vou ver o principal parâmetro, primeiro, nessa fase, é a frequência cardíaca, né? Vou ver a frequência cardíaca dos fetos, vai me dizer se o parto está próximo ou se eles estão em sofrimento fetal. Sim. Eu constatando sofrimento fetal, é direto para cesárea, né? A cadela já entrou em trabalho de parto, não pariu, e aí vai direto para cesárea. A cesárea, até para poder explicar também, ela traz riscos para a cadela ou é como se fosse para um humano também? A nossa cesárea em humanos, vamos dizer assim, tem menos riscos do que a da cadela. Por quê? Porque a gente não precisa anestesiar geral, né? Uhum. A da cadela é anestesia geral, porque ela não vai ficar paradinha ali, esperando tirar os filhotes e voltar, entendeu? Então, assim, é um risco maior, mas é um procedimento rotineiro, né? É uma cirurgia. Teoricamente simples, né? Teoricamente simples. Se não tiver nenhuma complicação. Se não tiver nenhuma complicação, acompanhamento com o cirurgião e o anestesista ali, e aí normalmente a cadela sai em pé depois da cesárea, amamentando, né? E bem. A gente conversou outro dia e você me explicou que uma coisa interessante passar para as pessoas, que muitas vezes tem em casa, ou então deixam, né, o macho e a fêmea juntos, no período fértil. Se eles se acasalarem com dias espaçados... Sim, a gente tem fetos com tamanhos diferentes, com idade gestacional diferente. Por exemplo, às vezes uma fêmea vai aceitar o macho por 2 semanas. E aí você pensa de 10 dias de diferença. Aí um fecundou hoje, o outro daqui 10 dias. Então, assim, eles vão ter desenvolvimento diferente. E quem dita a hora do parto é quem está pronto. Então, às vezes, acontecer sofrer na hora do parto ali, às vezes pode nascer vivo, pode vingar, pode. Biologia não é matemática, né? Mas, assim, a chance de dar problema é maior. Então, assim, é bom falar assim, não, ó, cruzou ali 2, 3 dias, 4 dias de diferença para não dar problema, Inclusive, né? então, a cadela pode ter filhotes de pais diferentes numa mesma gestação. Porque se ela estiver convivendo com eles ali, acasalou com cães diferentes, ela pode ter também filhos de pais diferentes. Então, Sim, no mesmo útero. No mesmo útero, de pais diferentes, de dias diferentes, isso aí Então, é mais uma coisa que a pessoa que tem uma cadelinha, uma gatinha gestante, é mais uma coisa para ter atenção e cuidado, né? Sim. Não deixar por um período longo, durante esse período fértil, né? Longo com o macho ali acasalando. Não, isso é muito importante mesmo. E quantidade de filhotinhos? Então, no ultrassom, as vesículas gestacionais é mais fácil de contar. Só que o porém é que a vesícula gestacional pode acontecer reabsorção. Então, às vezes, eu posso contar 4 vesículas na hora que for os fetos C3. Até 4 fetos, a gente conta, mas tem uma precisão maior. Acima de 4 fetos, a precisão reduz, por quê? Um fica em cima do outro. Sobrepõe Na imagem. Aí não tem como saber. Aí, por exemplo, se é uma cadela grande, com muitos filhotes, quero saber, porque vai ser parto normal e tal. Raio-X com 55 dias, eu conto os crânios e aí me dá uma certeza de saber quantos filhotes tem ali.
Mas, normalmente, a quantidade de um filhotinho que uma cadela pode ter, vamos pensar primeiro nos cães pequenos. Uma raça Spitz alemão, Shih Tzu, são comuns. Muito comum. O Spitz, às vezes, é uns 2, 3, no máximo 4, né? O Shih Tzu, às vezes, dá mais, às vezes uns 4, 5, né? Golden dá até 12, 13. Já vi ninhada de 13. É muito, né? É muito. Mas acho que o normal é uns 8, 6, 8, né? É mais ou menos isso. Porte grande dá mais, porte pequeno dá menos. Bulldog francês. Varia muito, que é uma raça que... É uma raça muito preocupante também para prenhez, né? Isso. Ela, em torno de 4, 5, Bulldog francês. Já vi 8, já vi 1, né? Então, assim... Mas a média ali, vão dizer 4, 5, né? Dentre as complicações gestacionais, o feto e tudo mais, o que você mais vê no dia a dia? O que mais acontece? Deixa eu pensar. Anomalias não tenho visto tanto. Não tenho visto muitas, não. Às vezes eu vejo a hidrocefalia a mais comum, né? No caso de hidrocefalia, é o acúmulo de feto, líquido. Então, como é que é ele após o nascimento? Vai ser normal, não vai? O que é isso daí? Então, aí tem cachorros que às vezes vai diminuindo, né? Nasce e diminui. Ou ele vai nascer e é aquele cachorro que vai ter convulsão, que vai ter problemas, sabe? Futuramente. Então, assim, é uma alteração ali que vai dar problema provavelmente pro resto da vida dele. Se ele viver muitos anos, né? Que às vezes nem sobrevive muito tempo. E acho que essa é a que a gente mais vê mesmo. Ou alteração cardíaca. Hipoplasia do ventrículo a gente vê muito também. Você consegue ver isso daí já na barriguinha da fêmea? Porque a gente vê o coração bem formadinho com as 4 câmeras e aí você não vê, na verdade você vê o ventrículo, mas ele bem reduzidinho assim comparado com o átrio. E também a longo prazo é incompatível com a vida, né? Porque aí o coração não tem a mesma força de contração. E para fêmea, quais são as complicações mais comuns de ver? É a distocia, né? Ou ela não conseguir parir. Tem fêmeas a distocia é não conseguir parir. Às vezes o feto, eu já vi um feto atravessado, assim, ele quebrou a cabecinha no canal do parto. Pela contração, né? Pela contração, movimento, às vezes da posição dele, da fêmea. Aí não tinha como sair. Foi para cesárea, esse feto já estava morto, né? Tirou ele com a cabecinha quebrada, era até de um bulldog francês. E aí ela ficou bem depois, né? Mas esse morreu um outro também porque tinha muito tempo de trabalho de parto. E aí não tinha como sair, né? Aí ou que morreu algum no canal do parto, não saiu, ou a cabeça muito grande, que acontece no bulldog, né? Quais são as raças que a gente tem que se preocupar mais com essa situação? Então, fora o bulldog. O bulldog francês e inglês. Esses American Bully aí, a cabeça também é grande, né? É outra raça também que está crescendo muito. É outra raça que está tá crescendo muito. Todos esses bulls que estão vindo hoje, né? Eles têm a cabeça muito grande. Então, é uma preocupação na hora do parto, né? Porque nos cruzamentos eles estão procurando cada vez mais cães menores com as cabeças maiores. Isso. Então, esse aí é um problema também. Igual eu falei, de um feto, né? Então, assim, o problema a cadela ou ela não, às vezes não manda sinais, não entra em trabalho de parto. Não tem o estímulo para o útero contrair e sair. Ou o feto não passou. Entendi. Né? E aí ela fica ali em sofrimento. Uma outra coisa também que eu estava para te perguntar é a importância do ultrassom, porque existem também casos de numa gestação, uma cadela entra em trabalho de parto, nascem filhotinhos em casa, tudo certinho, normal, tranquilo, maravilhoso, mas ela pode ficar com o filhotinho lá dentro ainda. Pode. Por isso aí a importância de fazer um ultrassom gestacional para já saber quantos mais ou menos tem. Ter uma ideia. Né? Ou mesmo até o raio-x, como você falou, para você saber na hora que sair se está faltando sair mais alguém lá de dentro, né? Não, isso é muito importante, porque às vezes até a placenta fica retida e dá infecção pós-parto, né? Dá as metrites, né? E às vezes tem caso que às vezes a cadela tem que ir para castração para poder tirar, porque tornou um processo infeccioso ali, né?
Então, assim, E esse feto que fica lá dentro, ele pode apodrecer lá ele dentro, né? morre e ele entra em estado de putrefação. Aí ele se decompõe lá dentro, né? E aí é um processo infeccioso. Aí vira uma piometra de feto morto. E o pior é que isso daí você só consegue identificar pelos sintomas na fêmea ali depois de muitos dias. Depois de muitos dias. Porque, assim, ela às vezes vai ficar com ele ali tranquila. Gato, principalmente. Gato, às vezes você faz... Ah, mas ela pariu tem 1 mês. E aí tá lá o filhotinho todo degenerado, Em em decomposição, decomposição já, né? dentro do útero. E ela com processo infeccioso lá nas alturas, muito ruim. Aí ela vai perceber o quê? Cadela, às vezes, depois de uns 10, 15 dias, cadela começa a parar de comer, fica meio ruizinha. Aí aumenta a temperatura. Por quê? O processo infeccioso. Você falou do gato, o gato às vezes é até mais difícil de ser identificado, gato é porque muito o mais gato, difícil. ele, em algumas casas, em alguns lares, eles nem ficam muito ali dentro de casa, né? Eles ficam mais soltos, então às vezes a pessoa não consegue observar tanta alteração nele, né? E o gato, Nela. ele não demonstra fragilidade, né? Quando ele demonstra, ele já está muito ruim. Já está bem ruim. Né? Então, isso é muito ruim. Então, o ultrassom, olha só, a doutora falou que tinha certeza que tinha 3. Só nasceu 1 ou 2. Vamos lá ver, porque às vezes esse cachorrinho ficou preso lá, morreu, então vai ter que retirar, né? E assim, eu acho, minha opinião, que a cadela grande, por exemplo, uma Golden, cruzou, contou no ultrassom, tem mais de 6, faz o raio-x, porque pode ter mais. Pode ter mais. Pode ter mais. E aí, por exemplo, assim, aconteceu com o meu irmão, a cadela dele lá em Minas. A veterinária achou que não era necessário o raio-x, não fez. Nasceu era 10. Golden? É Golden. Nasceu 10. Já tá bom. Nasceu 11. Não, agora não tem mais. Aí a cachorra foi comer, limparam ele, não sei o que. Eles desceram, lá é frio. Eles estavam ajudando, primeiro parto e tal. Lá é frio, nasceu mais um. E aí, ela não. Tipo, já tinha 11 cachorrinhos para ela amamentar Ninguém ali. imaginar que ia sair mais, né? Mas o feto estava morto quando eles viram depois, porque não limpou, não aqueceu, tem que limpar o narizinho, né? Então, assim, ajuda o parto da primeira cria é muito importante, né? Então, isso aí que você falou, acho que é legal também. Mais um motivo, né, da pessoa que tem uma cadelinha prenha procurar por um atendimento veterinário. Sim, né? sim. Porque por mais que ela esteja apta, os filhotinhos estejam todos aptos a ter um parto normal, a passar por um parto normal, nesse momento após eles saírem, se a cadela não tem aptidões maternas, vamos falar assim, de preparar o filhotinho ele quando pode nasce, morrer ele pode morrer por uma bobeira, né? Por uma bobeira. E assim, a gente também, por exemplo, assim, eu antes de ser veterinária, eu não queria saber como é que era um parto. O meu irmão me ligou assim, Gisele, ela parece que vai vomitar. Eu falei, não, ela tá tendo contração, ela vai parir. Então, entendeu? As pessoas, a gente não sabe, quando a gente é pai, mãe de pet, a gente não sabe nem identificar como é que é um trabalho de parto de um cachorro, né? Então, às vezes, assim, essa orientação é boa, né? É bom saber. E tem, dependendo de onde vive essa cadelinha, se for um lugar muito aberto, tem quintal ou é um sítio, algo assim, em alguns casos ela se esconde até, né? Esconde, porque ela tem que proteger, ela né, vai os ter filhotes. os filhotinhos escondidos e ninguém nem acha mais, né? Macho junto também é preocupante, porque o macho, às vezes, na disputa, mata o filhote. Pega o filhote e mata. Então, assim, é bom até separar. Aí fala, mas ele é de casa, ele é bonzinho, não sei o quê. Não acontece. Acontece de fêmea também, comer o filhote. A própria mãe pare, ela não tem noção, ela começa a lamber, e ela acaba comendo o filhote. Nossa, você falou sobre o macho. Deixa eu te cortar aqui rapidinho. Vamos tocar num assunto diferente um pouco. Recentemente você fez um exame de ultrassom em um animal, digamos, inesperado. Foi uma onça pintada, não é isso? Isso, E como é que foi? Foi bem legal, bem legal. É emocionante, assim. Ela estava gestante mesmo? Não, essa não estava. Não estava gestante. Ela tinha uma alteraçãozinha no útero dela, né? E aí os veterinários responsáveis iam dar prosseguimento no tratamento, né? Porque os grandes felinos
selvagens, né? selvagem, é mais difícil o tratamento, né? E como é que a gente identifica as coisas, né? Não tem como você ficar pegando de tempos em tempos, de dias em dias. Não, porque o animal tem que estar anestesiado. Sedado não serve. Não é igual o gatinho bravo de casa que a gente seda. Não adianta seda. ele estar tonto, ele tem que estar apagado. Ele tem que estar apagado. E, assim, é uma emoção, dá um medo, mas, assim, são animais incríveis, né? E nesse zoológico, a gente falou sobre o macho, que às vezes não aceita o filhote. Nesse zoológico teve uma situação recente, não sei se foi um macho, mas uma onça teve um filhotinho lá, no ambiente deles lá, e foi uma outra onça, foi um macho que pegou esse filhotinho? Não, a informação que eles passaram foi que a fêmea amiga pegou para proteger do macho. E já levou para ela longe. E aí, com isso, ela foi, aí já separaram eles e, pelas informações que passaram, estava tudo bem. Tava tudo certo. Mas parece que a outra mãe já pegou com instinto materno, pegou para proteger do macho. Entendi. É porque foi uma coisa por coincidência, tinha gente no zoológico no momento filmando esse momento do parto, meio desesperador, né? Uhum. Mas assim, às vezes é difícil você saber de um animal selvagem que ele tá gestante, né? Porque assim, a barriga não cresce, era um filhote. E, assim, ela não vai falar, oi, eu estou gestante, eu preciso de um acompanhamento, né? Então, assim, não tem como saber. São animais que ficam sempre escondidos, afastados. Né? Tá. Mas é legal. Algum outro animal diferente? Você já fez ultrassom assim? Eu já fiz num rato de laboratório. Ela tinha um tumorzinho na mama. E acho que ela estava com... Eu não lembro, já tem mais tempo. Acho que estava com piometra também, que é muito comum nesses animais silvestres, né? Mas eu não faço muito animal silvestre, não. Da onça eu aceitei porque ela é um felino, né? Então é tudo igual. Uhum. Então não tem alteração, não tem diferença de um gatinho pequeno para uma onça, assim, anatomicamente. Sim. Então, só assim, o tamanho mesmo. Só o tamanho mesmo, por isso que eu fiz. Que os outros animais, você precisa estudar, assim, você sabe mais ou menos tudo, o que é alteração, mas você precisa estudar porque é diferente o rim, é diferente o... Assim, tem alterações diferentes, né? Patologias diferentes, né? E você fez no ratinho. Você trouxe hoje aqui o seu equipamento, que você utiliza atualmente. O transdutor, que é esse aparelhinho, é o mesmo? É o mesmo. A barriga ocupa o rato todo. Tipo assim, eu não seguro, porque eu tenho aflição. A menina segurou, mas ela era boazinha. Eu só, assim, ó, de longe e tal, porque eu tenho um pouquinho de aflição com rato. Com roedores. Com roedores. De um modo geral. Tá. Mas acho super fofinho. Olhando, né? Olhando. Mas o transdutor é o mesmo. Então, esse aqui é um aparelho que você usa atualmente. Está usando até o momento, né? Vai vir um aparelho novo agora, né? É o mesmo que esse mesmo aparelho que é utilizado para humanos? Sim. É a mesma tecnologia. Muda o quê? A gente trabalha com pequenos animais com esse transdutor e com o outro microconvexo. Para humanos, o transdutor é o convexo, é o maior, ou o micro usa para bebê. Né? Então, assim, tudo é igual. A formação da imagem é igual. O próprio aparelho. Esse aparelho é igual. Ele é utilizado também para fazer em humanos. Para fazer em humanos. Porque é a mesma tecnologia. E aí agora você está com um aparelho novo chegando aí, né, para você. Graças a Deus. E é um investimento muito alto, né? Sim. A gente investe em tecnologia, né? Cada vez mais a gente está vendo mais coisas no ultrassom. Porque a qualidade da imagem melhorou. Está possibilitando vocês identificarem coisas. O ultrassom gestacional mesmo. Antes, a gente falava, viu motilidade, está pronto. Motilidade intestinal, perdão. Motilidade intestinal, está pronto o feto para nascer. Hoje a gente vê com 50 motilidade dias. Intestinal no feto, né? O no intestino feto. Dele mexendo significa que ele já está pronto para nascer. Antigamente era um indicativo de cesárea já. Porque a qualidade era pior. Hoje a gente vê com 50 dias. Aquela motilidade um pouquinho mais devagar, 55, 54, motilidade já bem vigorosa. Como você falou há pouco, consegue pegar um coração de um
feto Pequenininho. e olhar as câmaras, né, as divisões do coração ali Ver a dentro. alteração num coração que é pequenininho, né? A gente pode colocar uma imagem para o pessoal ter uma noção do tamanho que é um coraçãozinho. A gente vê o rim, a gente vê tudo bonitinho, bem Quanto formado. mede um coraçãozinho de um feto? Só para as pessoas terem noção da capacidade de um aparelho Deixa desse. eu pensar. Eu tenho que medir ali, porque eu acho que eu nunca medi, um assim. Deve ser um centímetro centímetro, um mais ou menos. centímetro. Porque o rim ali, ele deve estar ali com 1 centímetro e pouco, um pouquinho menor até, né? Então, assim, o ultrassom evoluiu muito. A gente mede camadas do intestino de um cachorro normal. Do gato, principalmente. Então, a gente mede camadas de 0,2. Não, 0,2 não. 0,02. Nossa. 0,07. Então, assim, são milímetros, precisões, Isso né? daí que traz, então, o que permite isso aí é a tecnologia avançada, que está avançando a cada vez mais. Avançando cada vez mais. É a qualidade da imagem, né? Um aparelho desse, o novo que você trouxe, e ainda não está podendo utilizar, né? Está chegando agora. Quanto custa um aparelho desse? Em torno de quanto? Então, varia muito de marca, né? Mas, assim, um equipamento portátil bom, hoje em dia, tá em torno aí dos seus 100 mil, né? Entendi. Então, assim, a pessoa fala, mas ela só faz ultrassom. Não, eu me invisto nisso, eu faço curso, pós-graduação, eu estudo muito para isso. E, assim, a gente estuda mais ainda também com a mudança da imagem. Uhum. Porque eu tenho que saber que antigamente não via isso, hoje eu estou vendo. Então, eu vou atrás. Aqui que é aquela estrutura que eu estou vendo a mais, né? Então, Isso te traz mais segurança na hora de fazer um laudo, mais exatidão, né, no resultado. E melhora para o nosso paciente, que é o pet, Sim. que não fala, né? Então, assim, as alterações... Se falasse, ia facilitar muita coisa, né? Ia facilitar muita coisa. Mas, assim, então, assim, a gente quer investir em qualidade no serviço para esses pequenos, né? Sim. Que é o nosso trabalho, né? Acho que todo mundo quer melhorar, né? Uhum. Então, o exame de ultrassom, ele é uma coisa simples de fazer também. simples, Né? Ele é rápido e não dá problema. Assim, a maioria a gente não precisa sedar, raras exceções, gatos bravos. E hoje, assim, falo que é simples de fazer porque ainda tem essa facilidade. Hoje, se você tem uma clínica sua, não é isso? Que abriu recentemente, né? Isso, Mas você trabalhou durante muitos anos. Ainda trabalho em algumas clínicas, né? Isso, fazendo exame em clínicas diferentes, porque você tem essa possibilidade de ter um aparelho como esse daqui, portátil, né? E você pode atender em lugares diferentes. Então, a gente atende à beira-leito, né? Para facilitar o paciente internado que precisa do exame. Imagina ele sair, deslocar, ir para um centro de diagnóstico, um paciente que está lá em estado crítico, né? Então eu falo isso porque para uma pessoa que às vezes já tem aquele veterinário que acompanha os cãezinhos da casa, que ele trabalha em um consultório, não no hospital, nada, ele não tem ultrassom, mas ele pode solicitar o atendimento de um especialista volante, né, que vai até lá para fazer. Volante, E é super simples de acontecer. Marca o dia, marca a hora, faz rapidinho, demora o quê? Uns 30 minutos, uma hora? Entre montar o aparelho e tudo, a gente raspa a barriguinha do animal, né? E meia hora estourando, né? Rapidinho. A não ser que tenha algum outro problema. A não ser que precise também, se você tem animal que precisa anestesiar, se dá para fazer, fora aquela onça pintada que você fez? Então, alguns gatos que são muito difíceis, a gente às vezes tenta uma medicação que deixa mais tranquilo. Se não dá, aí às vezes tem que sedar se for muito necessário o exame. Às vezes o veterinário fala, não, eu preciso realmente desse exame, então acaba sedando para fazer. Cachorro é raro, porque o cachorro você bota a focinheira e segura, né? O gato, ele tem a unha, ele tem a mordida, o corpo dele, ele balança ali e ele sai, se ele quer, ele machuca, é um risco para ele, é um risco para a gente, para os Ainda mais se a gente está falando sobre um caso de uma fêmeazinha gestante, a gente tem que minimizar o estresse também, né? No gestante a gente não vai fazer isso, né? É muito perigoso. Sedar. Aí segura, tenta. Hoje em dia a gente está evoluindo muito na medicina felina, né? E todo mundo está tendo mais cuidado, o jeitinho de segurar o gatinho e tal, não ficar pegando a força. O conhecimento sobre o manejo nos felinos está aumentando muito, né? Está aumentando muito.
E tá aumentando a população também. Tá aumentando a população de gatos, né? Cada vez mais. Cada vez mais. Porque eu vejo como sendo um animal mais independente. Mais e hoje prático no dia a mais dia, prático, né? as pessoas estão ficando muito tempo fora de casa. Ele é mais prático Né? mesmo. Mais o tranquilo. cachorro demanda mais atenção, né? Demanda muita atenção, enquanto o gato fica mais na dele. Ele que escolhe a hora da atenção, né? É ele que escolhe. Existem alguns gatos, assim, meio cachorro, mas, assim, são raros. Tá, e sobre o ultrassom, então, para a gente poder finalizar, é algo simples. Simples. A gente pode lembrar que para as pessoas que é algo real. Hoje em dia se encontra um exame desse em qualquer cidade, grande cidade, né, do Brasil. Já tem gente para fazer, já tem aparelhagem boa também. Sim. Então é algo que as pessoas precisam entender que, além de ser fácil, é também fundamental para a identificação de muitas, não só da gestação, mas de muitas doenças que acometem os animais. Né? Sim, sim. E as pessoas podem procurar por esse exame ou solicitar isso ao veterinário. Com certeza. Isso. Então, tá bom. Certinho. Doutora Gisele Mancini, obrigado pela sua presença. Eu que Gente, agradeço. se vocês Obrigada. gostaram desse vídeo, se vocês gostaram do que vocês ouviram aqui, se inscrevam no canal, comente, pergunte, façam perguntas pra gente identificar o que vocês querem saber e trazer esses assuntos para vocês. Certinho. Muito obrigada.